Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se resolve o problema das urgências de obstetrícia no país? O avô é que fez o parto, tremia por todo lado porque eu entrei em choque e o médico que morava aqui neste prédio tinha chegado de férias do estrangeiro, que apareceu também, logo com as luvas, com tudo, foi logo ajudar, já tinha nascido, mas depois eles trataram do resto, as pessoas ajudaram com toalhas, com lençóis, com tudo. A 11 de agosto, Soraya Moreira deu à luz numa rua, no Carregado, no distrito de Lisboa. A bebé, que se viria a chamar Serena, nasceu com a ajuda dos populares e de uma enfermeira e um médico que por ali passavam. A urgência de obstetrícia mais próxima, no Hospital de Vila Franca de Xira, estava fechada naquele dia e Soraya foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde já não conseguiu chegar a tempo. Para além de outros erros que existiram no atendimento a esta grávida, neste caso a chamada deveria ter sido transferida para o INEM e não foi, o caso de Soraya é mais um entre as muitas histórias de grávidas que estão a dar à luz fora dos hospitais e maternidades. Nos primeiros 6 meses do ano foram 36, um número bastante maior do que, por exemplo, os 13 partos em ambulâncias registados durante todo o ano de 2023. O que é que se passa com as urgências de obstetrícia em Portugal? Está a ser preparada uma proposta para uma rede de serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia para evitar os encerramentos nas regiões com mais constrangimentos. Que plano é este e o que dizem os médicos especialistas? Vou conversar com o Tiago Queiro, jornalista da secção de Sociedade do Observador, que costuma acompanhar os temas da saúde. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de terça-feira, 26 de agosto. Bem-vindo, Tiago. Olá, Teresa. O problema com as urgências de obstetrícia tem já alguns anos e isso coloca algumas questões para a saúde das grávidas e dos bebés. Nos primeiros 6 meses deste ano, houve pelo menos 36 partos realizados em ambulâncias. Numa pesquisa no Google, encontrei a referência a pelo menos mais 3 apenas em agosto. Há também o célebre caso da bebé que nasceu numa rua no Carregado. O que é que se passa afinal com as urgências de obstetrícia? É verdade que temos assistido a esse aumento constante do número de bebés que nascem em ambulâncias. Embora não se possa estabelecer uma relação direta, é seguro pelo menos afirmarmos que esta realidade está associada, pelo menos em parte, à situação que se vive nas urgências de obstetrícia, que é uma situação de carência de médicos. O SNS não tem obstetras suficientes para assegurar as escalas nas urgências, particularmente na zona sul do país, o que acaba por prejudicar a resposta às mulheres e às grávidas. Para teres uma ideia, no ano passado estavam inscritos 1960 médicos na Ordem dos Médicos desta especialidade, sendo que desses só 748 é que exerciam no SNS, ou seja, nem 40% do total. E muitos desses médicos não são sequer obrigados a fazer urgência porque já têm mais de 55 anos. Aliás, esta é uma especialidade muito envelhecida. Uhum. E como é que o Governo sugere resolver este problema? O Governo há muito tempo que assumiu que teria de avançar com a concentração de urgências. Ou seja, com o encerramento de urgências para concentrar a resposta numa grande urgência regional, isto em determinadas áreas do país. A vantagem desta solução é, por um lado, evitar dispersar os recursos humanos, depois cumprir os requisitos em relação ao número mínimo de médicos que têm de estar numa urgência, para que ela se mantenha aberta, são requisitos que são impostos pela Ordem dos Médicos, e por outro lado, garantir que essas tais urgências regionais, que deverão ser criadas nos próximos meses, possam funcionar sem restrições, o que aumenta
a segurança e a confiança das grávidas, que sabem que têm sempre uma urgência garantidamente aberta. Como disseste, uma das propostas passa pela criação de urgências regionais nas zonas onde existe mais falta de médicos. Quais é que são estas zonas e como é que funcionariam? Bem, oficialmente ainda não há uma decisão tomada sobre que urgências regionais vão ser criadas, em que hospitais e por outro lado, que urgências é que poderão encerrar para os recursos poderem ser, lá está, concentrados nas tais urgências regionais. Há um grupo de peritos nas áreas da obstetrícia e também da pediatria, que é outra especialidade muito afetada pela falta de médicos, que estes peritos que estão há vários meses a aconselhar o governo nestas matérias, e este grupo tem a missão de entregar ao governo, até meados de setembro, uma proposta com a nova rede de urgências de obstetrícia e que já incluirá as chamadas urgências regionais. Já há, no entanto, algum trabalho feito. Em junho, o coordenador desta comissão, que se chama Comissão Nacional da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, ele dizia ao Observador que estavam já identificadas as 5 urgências regionais a criar e que envolveriam, no fundo, 10 hospitais, ou afetariam 10 hospitais. Tratam-se das urgências de obstetrícia dos hospitais Garcia Dorta e Barreiro, na Península de Setúbal, que depois darão origem a uma urgência regional. Também dos hospitais São Francisco Xavier em Lisboa e do Amadora Sintra, dos hospitais de Loures e de Vila Franca de Xira, depois também na zona do Oeste, hospitais de Leiria e Caldas da Rainha, e mais a norte, os hospitais de Santarém e Abrantes. E existem outras medidas em cima da mesa para além destas? O que aqui se propõe é uma otimização dos recursos existentes, não é? Mas continuam a faltar médicos. Sim, sem dúvida. Continuam a faltar médicos. O Governo quer fazer esta tal concentração de recursos nas urgências regionais, mas quer também atuar para ajudar a fixar médicos e até para atrair médicos obstetras que tenham saído para o setor privado, por exemplo. E para isso está a ser preparado um pacote de incentivos às equipas obstétricas, não só aos médicos obstetras, anestesistas e neonatologistas, que fazem parte destas equipas, mas também aos enfermeiros especialistas, por exemplo, e esses incentivos passam por aumentar o valor hora que é pago aos profissionais e também premiar a disponibilidade destes profissionais para realizarem partos. Estes incentivos foram propostos pela tal comissão de peritos que está a aconselhar o governo no outono do ano passado, mas entretanto ainda não avançaram. Já regressamos à conversa com Tiago Caeiro, jornalista do Observador. Na segunda parte, olhamos para as exigências dos médicos perante este plano. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Eu acho que Portugal, durante muito tempo, não quis conviver com uma realidade terrível, que é o terrorismo, de tirar as consequências. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Ele entrou como autor confesso do atentado, mas depois deu o dito por não dito. O último episódio era tudo mentira. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Tiago Caeiro, jornalista que acompanha os temas de saúde no Observador. Esta reorganização que está a ser proposta para as urgências da obstetrícia implica rever os contratos com os médicos que trabalham para o SNS. Porquê? Sim, implica pelo menos rever a legislação atual que temos.
E porquê? Quando um médico assina um contrato de trabalho, falo com a unidade local de saúde onde vai trabalhar e que pode ter um ou mais hospitais. Portanto, contratualmente, esse médico só está obrigado a trabalhar nessa unidade local de saúde e em mais nenhuma. E, portanto, para que os médicos se possam deslocar entre as ULIS para garantir o funcionamento das tais urgências regionais, é necessário que seja feita uma alteração à lei, como a Ministra de resto já admitiu. E o que é que dizem os sindicatos perante esta proposta do Governo? Deixa-me dizer-te primeiro que a Ministra da Saúde anunciou em julho que vai reunir-se com os sindicatos para discutir essa questão agora em setembro. E tanto a Federação Nacional dos Médicos como o Sindicato Independente dos Médicos já vão avisando que não vão aceitar a mobilidade forçada dos médicos entre as ULIS. Ou seja, tudo o que seja feito neste aspecto terá de ser sempre numa base de deslocação voluntária. E enquanto o CIM admite este modelo, já a FNAM está contra a concentração de urgências, porque considera que esta mobilidade, esta deslocação dos médicos entre hospitais vai desgastá-los ainda mais, numa altura em que já estão bastante pressionados, até pela realização de muitas horas extra. E, portanto, os sindicatos, perante este quadro, vão partir para as negociações, que deverão arrancar em setembro, exigindo contrapartidas ao Ministério da Saúde. E quais são essas contrapartidas? Já há alguma ideia? Sim, por exemplo, a FNAM, que é o sindicato mais à esquerda e que tem uma posição de princípio contra estas urgências regionais, vai insistir nas exigências que tem vindo a fazer nos últimos anos e que são, digamos assim, gerais. Por exemplo, o regresso às 35 horas de trabalho semanais, o gozo efetivo do chamado descanso compensatório, que é aquele descanso a que o médico tem direito depois de fazer uma noite de trabalho, a integração do internato médico na carreira e também, por exemplo, o aumento dos dias de férias para 25 dias anuais. Já o CIM, que é o sindicato mais moderado, digamos assim, que costuma firmar acordos com o Governo, pede o aumento do valor hora de trabalho dos médicos que se desloquem entre urgências, também o aumento dos dias de férias para os médicos que realizem mais horas extra nas urgências e também a isenção de IRS no trabalho extraordinário que é prestado nestes serviços de urgência do SNS. Segundo este sindicato, o CIM, é necessário fazer alterações na parte fiscal porque a carga fiscal sobre os médicos é elevada. De acordo com o CIM, entre IRS e Segurança Social, um médico pode ter de descontar cerca de metade do ordenado, o que muitas vezes inibe estes profissionais de estarem disponíveis para fazerem mais horas extra. Todos estes constrangimentos nas urgências estão a ter um impacto na mortalidade infantil no nosso país. Em 2024, houve um agravamento da taxa de mortalidade infantil. A taxa subiu para 3 em cada 1000 nascimentos e foi o primeiro aumento desde 2019. Podemos estabelecer aqui uma relação entre os constrangimentos e este agravamento? Sim, mais uma vez podemos estabelecer essa relação, embora não seja uma relação única. A questão do aumento da mortalidade infantil é complexa e não se pode associar apenas aos problemas nas urgências. Nós temos também uma grave carência de médicos de família, particularmente na região de Lisboa, o que faz com que muitas gravidezes não sejam acompanhadas ou sejam, por exemplo, mal vigiadas nos centros de saúde. E a verdade é que a mortalidade infantil tem vindo a aumentar e por isso a DGS, a Direção-Geral de Saúde, está a analisar as causas desse fenómeno. Devemos ter respostas sobre isso no próximo ano. Obrigada, Tiago. Obrigado, Teresa. Tiago Caeiro é jornalista do Observador. O som que ouvimos no início deste episódio é da TVI. Ficam ainda algumas notas para esta terça-feira. A Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, vai visitar esta tarde as áreas protegidas afetadas pelo fogo na região de Arganil, no distrito de Coimbra. A governante vai estar na Serra do Açor e na Mata da Margaraça. Este incêndio começou no dia 13 de agosto em Piódão e só entrou em fase de resolução 11 dias depois. É o fogo com maior área ardida desde que há registro no país.
64.451 hectares. Nos Estados Unidos está a decorrer o US Open, último Grand Slam da temporada. O tenista Nuno Borges tem o seu primeiro jogo nesta edição, hoje, às 8 da noite, e vai defrontar o norte-americano Brandon Holt. Há um ano, Borges atingiu os oitavos de final da competição e este ano ambiciona chegar pelo menos ao mesmo nível. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Cão. Instituída em 2004, esta data resulta de uma sugestão de Colin Page, uma especialista em comportamento animal, para aumentar a consciencialização sobre a situação destes animais e incentivar a adoção. 26 de agosto foi o dia em que Colin adotou o seu primeiro cão, Sheltie, que tinha 10 anos e vivia num abrigo para animais. E como estamos em agosto, cá vamos às sugestões de festas e romarias. Hoje vamos até à Vila do Crato, no distrito de Porto Alegre. O Festival do Crato inicia a sua 39ª edição esta terça-feira, um dia mais cedo do que o habitual. No primeiro dia, a entrada é grátis e tem como cabeça de cartaz a banda inglesa Cutting Crew. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.